Bom dia a todos e a todas. Um bocadinho atrasados, nós vamos dar início a esta sessão que tem como título Inclusão Digital, Evidências, Valor e Impacto. Esta é uma sessão que é organizada no âmbito da Iniciativa Encode 2030, em particular dedicada ao primeiro eixo, que é o eixo da inclusão. Nós, nesta sessão, vamos começar por ter o tradicional pitching de uma jovem, que é a Lara Alves, que vem do Colégio Guadalupe e que faz parte de um projeto Ciência Viva, fez parte da equipa do GESAT e fez parte também da equipa vice-campeã europeia CANSAT da Ézaro. Chamava então ao palco agora a Lara, por favor. Olá, bom dia. Como disseram, o meu nome é Lara. Eu participo já há 2 anos num projeto promovido pela Ciência Viva, que é o CANSAT. Este projeto, assim, de forma muito resumida, baseia-se na construção de um microsatélite, assim do tamanho de uma lata de refrigerante como o que eu tenho na mão. Este foi o que nós construímos este ano. E temos também de idealizar a missão científica que o satélite irá realizar. Na final, temos então o lançamento deste pequeno satélite, em que temos de obter resultados, saber como analisá-los e também saber como expor o nosso projeto. O ano passado, como disseram, eu participei nesta competição com a equipa G7 e o nosso principal objetivo era testar e validar um novo tipo de sensores, que foi agora recentemente desenvolvido pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, que são os sensores de filme fino. Estes sensores são nanosensores, ou seja, são de reduzidas dimensões e podem ser impressos em diversos substratos. Isto traz-lhes diversas vantagens quando comparados com sensores tradicionais. Num projeto como este, como acho que já devem ter percebido pelo que eu disse agora, está muito relacionado com as engenharias e com as tecnologias. E por isso é muito importante nós termos competências tais como a programação ou o desenho 3D, competências assim, como diziam, no mundo digital, para que possamos ser bem-sucedidos neste projeto. Cada vez mais eu acho que o mundo em que nós estamos a viver se está a tornar muito mais digital e é preciso termos estas competências para que sejamos bem-sucedidos nele. E queria agradecer também a quem faz e quem organiza este projeto, porque este projeto dá aos jovens e aos alunos do ensino secundário uma experiência que se assemelha de uma missão real, ensina-nos imensas coisas, dá-nos imensas competências, não só digitais, mas também da parte social, da parte da comunicação, da parte do trabalho em equipa e da gestão de projeto. Por isso gostaria de agradecer por me terem dado essa oportunidade, por me terem dado a oportunidade de participar 2 anos seguidos e para o próximo, se Deus quiser, cá estarei a participar outra vez. E agradecer também o convite para estar aqui hoje e para fazer esta abertura. Obrigada. Vou agradecer aqui assim à Lara esta inspiração para darmos início então a esta sessão. O tema organizador desta sessão tem a ver com uma necessidade sentida nesta altura, nesta fase do desenvolvimento das principais atividades do eixo da inclusão da Encode 2030. E daí estarmos neste 3º ano de trabalho preocupados em refletir um bocadinho sobre aquilo que foram as etapas anteriores e que começaram em 2017. Estas são as 2 principais linhas de ação do eixo da inclusão. Vocês devem saber, o eixo da inclusão é o primeiro de 5 eixos, seguido do eixo da educação, qualificação, especialização e investigação. Nós temos concentrado muito mais na linha da ação 1, que é o projeto Comunidades Criativas para a Inclusão Digital, que tem sido o projeto bandeira, e a sua primeira fase diz precisamente respeito ao trabalho desenvolvido com pessoas em situação de vulnerabilidade. E depois temos uma segunda linha de ação, ainda em desenvolvimento, que o que temos feito neste momento é apenas um plano nacional e algumas iniciativas, mas contamos poder desenvolver mais trabalho nesta segunda linha de ação. Estes são os objetivos principais do eixo 1, muito dedicados a capacitar a população em situação de vulnerabilidade com competências digitais básicas e poderem as pessoas também dotadas dessas competências beneficiar dessa utilização na sua vida, no seu cotidiano, podendo ter acesso à informação, melhor comunicação, mas também uma maior autonomia noutras esferas da sua vida. Estes têm sido os públicos com os quais nós temos experimentado este conceito e este projeto das comunidades criativas com inclusão digital. Como devem imaginar, qualquer uma destas tipologias de população exige que os projetos, mesmo sendo enquadrados neste projeto com esta designação mais abrangente, precisam ser projetos detalhados, pensados em cada uma destas diferentes formas de relação com a sociedade e de desigualdade.
mas são estes os grupos com quem temos vindo a trabalhar. Esta é uma definição, mais ou menos, que nós temos desenvolvido das comunidades criativas para a inclusão digital. É sobretudo uma abordagem, é sobretudo uma metodologia de trabalho que exige um contacto próximo, sensível ao terreno, a diferentes territórios do país. E tem como metodologia precisamente esta questão da proximidade local, que é alguma coisa que nós temos vindo também a defender. Este tem sido o conjunto das instituições com quem nós temos trabalhado. Vocês veem aqui diferentes tipologias também, de diferentes escalas, de diferente abrangência territorial, desde as áreas metropolitanas, em particular a área metropolitana do Porto, às comunidades intermunicipais, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal de Coimbra, a diferentes câmaras municipais, instituições de ensino superior, estabelecimentos prisionais, centros hospitalares, agora mais nos últimos tempos, com quem temos desenvolvido aqui também algum trabalho. Esta é a abordagem teórica que nós também temos vindo a tentar desenvolver em torno desta metodologia e, obviamente, que aqui as questões da interseção das diferentes desigualdades e como é que as diferentes desigualdades combinadas fazem com que o acesso a determinadas formas de inclusão e a direitos possam ser coartados e até em diferentes populações e combinadas até nas mesmas populações. E estas têm sido as etapas principais do desenvolvimento deste projeto Bandeira do Eixo 1. 2017 foi principalmente para pensar como é que nós colocávamos no terreno uma ideia, uma metodologia, desenvolver o conceito. O segundo ano de trabalho, que foi o ano de 2018, foi colocar no terreno pilotos onde nós podíamos experimentar estas comunidades criativas para a inclusão digital. E depois, este é o terceiro momento, 2019, em que nós estamos a abrandar um bocadinho a nossa interferência, o nosso envolvimento no terreno e a procurar avaliar o que temos feito e, sobretudo, a escalar e a expandir, porque, como devem imaginar, estas são formas de intervenção em profundidade, mas que depois, em termos de escala, precisam aqui de um outro reforço. E este, acho que se vê relativamente bem, é, de alguma forma, os três momentos discriminados naquilo que foi o nosso principal papel. Um primeiro momento, conhecer muito bem a realidade, conhecer o que existe, conhecer o que está feito, antes de nós fazermos qualquer tipo de proposta e, sobretudo, pensar como integrar a proposta que levávamos das comunidades criativas para a inclusão digital. Depois, o segundo ano foi, de facto, colocar no terreno 10 pilotos, principalmente na zona norte e centro do país. Atingimos cerca de 1000 pessoas, foram formados cerca de 40 mentores e, portanto, desenvolvemos também um pequeno programa de mentoria para a inclusão digital e existe, de facto, um grande acompanhamento por parte da coordenação do Encode em cada um destes momentos. Chegámos a 5 etapas do desenvolvimento destas comunidades criativas, eu também já vos vou mostrar muito rapidamente, e chegámos no final a 6 modelos. Portanto, depois destas experiências, consideramos que há 6 modelos de comunidades criativas para a inclusão digital que podem ser desenvolvidos e que têm a ver com formas específicas de metodologias que nós também encontramos no terreno. Isto foi construído a posteriori e, portanto, durante o desenvolvimento, não foi antes de irmos para o terreno. Há 7 produtos neste momento feitos a partir daqui, instrumentos de diagnóstico que foram construídos com as próprias comunidades criativas, uma plataforma digital pedagógica de self-assessment que foi co-construída connosco com estudantes da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão do Instituto Politécnico de Viseu, um roadmap e uma checklist, ações de capacitação digital e uma formação certificada de mentoria para a inclusão digital e para mini-mentores. Desculpem. O terceiro momento é este em que nós nos encontramos e ao qual esta sessão é dedicada. A questão da avaliação é transversal, obviamente, e desde o primeiro Fórum Encode em 2017, no ano passado, e nestes contextos do Ciência desde 2017, que temos aproveitado para fazer aqui um ponto da situação do nosso trabalho na área do eixo da inclusão. O último evento, o Encontro de Beja, foi organizado também pelo eixo da inclusão e foi já precisamente para refletir sobre as questões do impacto das ações de inclusão digital, dos programas de inclusão digital, o impacto económico, social, cultural. E é neste momento que nós nos encontramos. O Encontro de Beja foi muito interessante, envolvemos diferentes organizações. A pessoa a seguir a mim que irá falar, o Dr. João Farinha, irá fazer aqui uma meta-reflexão sobre este momento em Beja, que já era sobre as questões do impacto. Este é o ano também da expansão. E esta expansão tem sido feita a vários níveis.
procurar algumas formas de financiamento e trabalhar em parceria. E devo dizer que a parceria desenvolvida com a estrutura de missão Portugal Inovação Social e a parceria com a Ciência Viva têm beneficiado em muito este projeto, esta ideia das comunidades criativas para a inclusão digital, porque por forma a criarmos esta parceria, este contacto, obrigou também a nós próprios a repensar o próprio conceito de comunidade criativa para a inclusão digital, integrando aqui aspectos relevantes, tanto para a questão da inovação social como a questão mais dentro da ciência viva. E, portanto, significa que as comunidades criativas para a inclusão digital têm evoluído, têm ficado mais ricas com esta parceria. Quais são as características desta abordagem? Por um lado, esta questão de colocar no terreno diferentes tipologias de organizações a trabalharem para um fim comum, que podem ser desde organizações ligadas ao governo local até instituições de ensino superior. É uma criação coletiva, é muito mais focada naquilo que são problemas de raiz, localizados, territorializados, permite diferentes perfis de participação, diferentes perfis de compromisso, são iniciativas que fazem sentido para os territórios, que fazem sentido para as pessoas e os próprios territórios têm formas diversas de se apropriar das propostas que nós vamos fazendo. E, sobretudo, há uma questão, que é reconhecer o conhecimento local que já existe e integrá-lo no projeto das comunidades criativas para a inclusão digital. Este é mais ou menos assim um esquema daquilo que tem sido as comunidades criativas para a inclusão digital. Tem sempre uma entidade ativadora, tem entidades parceiras e depois formam-se os mentores e as mentoras que atingem assim a população visada, que podem ser crianças e jovens em risco, pode ser população idosa. Que nesta parceria com o Portugal Inovação Social já surgiu uma nova figura, que são os Digital Dreamers, que são depois pessoas da comunidade local que fazem o follow-up das pessoas que fizeram parte das ações de capacitação para a competência digital. Este tem sido também, no final destes 2 anos, chegámos a este esquema de como é que se pode desenvolver uma comunidade criativa para a inclusão digital. Temos mais ou menos consciência de quanto tempo é que demora a montar um projeto desta natureza e quais são as suas diferentes fases de implementação. Isto é um bocadinho mais detalhado. Chegando a este ponto, ao 3º ano de trabalho que nós temos vindo a desenvolver, nós chegámos a este momento de pensar um bocadinho o que é que ganha um Estado, o que é que ganha um país, o que é que ganham as próprias comunidades, os indivíduos, com esta aposta numa maior autonomia digital das pessoas, pensando nas pessoas na sua diversidade e nas suas diferentes também desigualdades. E, portanto, há aqui uma série de benefícios, isto já tem a ver com a reflexão que nós temos vindo a fazer, com benefícios e ganhos teóricos de uma estratégia nacional, que tem sido isso que se tem também tentado implementar a partir do Encode 2030. Por um lado, esta questão de se relacionar o uso das ferramentas digitais para diminuir o risco do emprego. Está provado em diferentes países, vários estudos no Reino Unido e em França que também já fizeram este estudo de traduzir em ganhos económicos, porque às vezes é mais perceptível de se compreender este investimento que um Estado faz na capacitação das pessoas, na sua diversidade para a competência digital. Depois, há estudos que apontam também para esta correção das desigualdades sociais, haver um potencial deste investimento e que pode permitir a correção destas desigualdades sociais e económicas. E depois, aqui, ganhos económicos de outra natureza, nomeadamente ao nível da administração pública, mas também ao nível do tempo individual, do tempo das pessoas, que também é um ganho, como nós bem sabemos. Depois, obviamente, aqui um ganho também ao nível de uma melhor utilização dos serviços públicos, nomeadamente dos sistemas de saúde e das plataformas de saúde. No acesso à informação, ganhos também aqui porque as pessoas fazem melhores escolhas nos seus percursos educativos, estão mais informadas, conhecem melhor as ofertas. A relação também entre a capacitação para a competência digital e uma maior possibilidade de participar. Claro que nós sabemos que há várias coisas a condicionar a nossa efetiva participação cívica na sociedade, mas aponta-se também para este ganho a partir deste investimento, acesso a fontes de informação e uma maior possibilidade de aceder a informação para emprego e a empregabilidade. Qualquer uma destas coisas tem sido experimentada nas comunidades criativas para a inclusão digital. Depois há aqui uma questão que para nós é central também, que é
a responsabilização ou a corresponsabilização de quem desenvolve tecnologia para que integre nas suas ações de produção da tecnologia estas preocupações com a inclusão. As preocupações com a inclusão não podem estar sempre do mesmo lado e, portanto, consideramos que para qualquer um e para qualquer uma de nós poder capitalizar os ganhos, os benefícios que podem sair das tecnologias, e há vários, o próprio desenvolvimento tecnológico, quem produz tecnologia também tem que estar sensível a estas dimensões de inclusão. De uma reflexão que temos vindo a fazer ao fim destes 2 anos de trabalho sobre o que é que onde é que nós fomos encontrando, do nosso trabalho no terreno, de proximidade com as comunidades, onde é que nós fomos encontrando impacto, e nós encontramos impacto nestas 4 dimensões, apesar da numeração só estar em uns, mas são 4. O individual, nas entidades ativadoras, na comunidade e na própria metodologia de trabalho que nós temos vindo a desenvolver. Ao nível individual, questões mais relacionadas sobre o aumento da confiança e podermos perceber o que é melhor, o que é que leva as pessoas a não utilizarem ou a desconfiarem da tecnologia, maior disposição de quem se envolve nas comunidades criativas e nestes projetos de inclusão social para aderirem a outras formas de capacitação, para aderirem a outras formas de envolvimento social, cultural das suas regiões, mais bem-estar, e encontramos alguns destas dimensões ao nível social, económico, cultural e psicológico, menos isolamento social, e temos pelo menos 2 projetos que estão preocupados em resolver questões de isolamento e de solidão, e uma maior ligação com a comunidade. Depois, nas próprias entidades ativadoras, sejam câmaras municipais, sejam instituições de ensino superior, que é uma maior capacidade de integrar as especificidades locais e desenvolver e resolver algumas questões a partir de abordagens mais resilientes, disponibilidade, e devo dizer que foi isto que eu fui encontrando nos diferentes contextos, a disponibilidade das diferentes organizações para compreender a sua realidade de uma outra forma, com outras perspectivas. Depois, em termos da própria comunidade, o desenvolvimento de competências interculturais, competências intergeracionais, uma maior proximidade das pessoas envolvidas nos projetos, mais dinâmicas de solidariedade. Finalmente, em termos de metodologia, isto é para nós e é mais interno, que é termos acesso, sermos capazes de melhor saber o que é que leva as pessoas a não terem contacto com o digital, para percebermos melhor onde é que está a resistência e aí podermos atuar de outra forma. Melhor conhecimento sobre como utilizam o digital em diferentes áreas. As pessoas não utilizam o digital da mesma forma em diferentes áreas de interesse, e conhecer melhor o impacto também que estas iniciativas têm a nível mais local. Fizemos também este exercício, porque estávamos a trabalhar com a EMPIS, e quisemos fazer este exercício de colocar o scanner de inovação social, que é uma tipologia, uma metodologia que já existe, para perceber o que é que as comunidades criativas podiam ter de inovador, e encontramos nestas 6 dimensões, ao nível da capacitação, ao nível do bem-estar, ao nível da participação, identidade e inclusão, ao nível do ecossistema social e ao nível do empreendedorismo, e, portanto, fomos capazes de identificar algumas dimensões dentro desta estrutura que já existe, pensada para se considerar o que é inovação social. E, finalmente, tivemos então o encontro de Beja. Este foi, digamos assim, o momento mais marcado que nós tivemos para pensar em conjunto, já não o Encode mais isolado, mas para pensarmos em conjunto com entidades que consideramos relevantes para estas questões da inclusão, e que reunimos em Beja em maio passado, e como vocês podem verificar, temos aqui diferentes tipologias de organizações que consideramos relevantes para nos ajudar a pensar sobre a inclusão digital e sobre o impacto que isto pode ter. Portanto, temos desde as CCDRs, desde as câmaras municipais, CIMs, escolas superiores de educação e outras instituições de ensino superior, associações empresariais, a DNSPT, a PDCI, o MUDA, que vocês também conhecem, a Apps for Good. Portanto, temos instituições que são de produção de tecnologia, instituições de foro empresarial, temos instituições de ensino superior e instituições de governança local, que nos parecem a nós serem os parceiros, os stakeholders fundamentais também para o desenvolvimento destas iniciativas. Esta sessão, quem é que nós temos aqui? Peço desculpa por estar aqui uma coisa cortada, acho que não devia estar. Nós vamos ter, a ordem não é esta,
que eu já tinha alterado, mas não ficou aqui neste PowerPoint. A seguir a mim vai falar o Dr. João Farinha, que é consultor em inovação social, seguido do professor Elísio Costa, da Universidade do Porto, seguido da Ellen Milner, que é da Good Things Foundation, do Reino Unido, e depois fez com a senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, a professora Rosa Monteiro. E ficaria por aqui, daria lugar agora aos meus colegas de mesa. Obrigada. Sr. Secretário de Estado da Cidadania e Igualdade, caros colegas do painel, minhas senhoras e meus senhores, quero antes de mais agradecer à coordenação do INCODE 2030, em particular aos responsáveis do Eixo 1 por este convite para estar aqui presente. Como a Sofia mencionou, eu vou apresentar um resumo dos que foram os principais contributos resultantes daquele encontro de Beja, que juntou, como viram, diversos protagonistas da área da inclusão digital e também da inovação social. Este encontro teve como principais objetivos partilhar experiências e refletir em específico sobre o tema da avaliação de impacto. Juntarei também alguns contributos pessoais a estes contributos coletivos. E um dos principais temas que foi à volta do qual a conversa andou foi, de facto, na definição do que é impacto social e em como é que o impacto se distingue daquilo que normalmente referimos como concretização de atividades e de resultados. E ao preparar esta intervenção, fui repescar naturalmente uma possível definição de impacto social e vê-se que aqui estavam vertidas alguns dos contributos que os participantes deram, nomeadamente na mudança duradoura. Portanto, impacto social é uma mudança duradoura que perdura no tempo, daí a importância que as avaliações sejam prolongadas ao longo do tempo para perceber os efeitos e também se perduram. Os indivíduos ou comunidades, foi mencionada a importância de se adaptar à avaliação de impacto a cada situação. As comunidades e os desafios sociais são muito diferentes uns dos outros e, naturalmente, os modelos de impacto têm que ser construídos caso a caso. E como vimos, na questão da inclusão digital, os públicos podem ser, efetivamente, muito diferenciados. E, em resultado de um conjunto de ações e, portanto, a importância de se estabelecer causalidade no âmbito da avaliação de impacto. Outro modo de analisarmos estas questões é repescando a teoria da mudança, que é um modelo lógico utilizado frequentemente no empreendedorismo social, que visa estabelecer a relação, de facto, entre os recursos que são utilizados numa intervenção, as atividades que têm que ser produzidas, os outputs, portanto, o resultado direto dessas intervenções, e em como é que eles se distinguem dos resultados de curto e médio prazo e, efetivamente, do impacto. Isto é um exercício que eu costumo desenvolver muito com os projetos que apoio no âmbito da inovação social. É um processo iterativo, andaremos sempre para trás ou para a frente até construir um bom argumento que seja defensável e credível, e é também um bom exercício para se começarem a definir os critérios de avaliação do projeto numa fase preliminar. A realidade habitual da avaliação é, contudo, outra, e estamos normalmente mais concentrados em medir aquilo que são os resultados naquela linha vermelha, ou seja, os resultados das atividades. Dando um exemplo em abstrato, aplicado a iniciativas de capacitação, por exemplo, em competências digitais. Ali, naquele momento, saberemos efetivamente quantos cursos foram realizados, quantos participantes, quantos tiveram aproveitamento, qual o investimento total, ou seja, uma dimensão daquilo que é o universo de implementação. E, de facto, essa medição de realização é muito importante, temos de estar orientados para o cumprimento de metas e objetivos, mas temos que, efetivamente, ir mais longe. E isso foi, de facto, uma das tónicas muito presentes nesta reunião de Beja, de facto, temos que começar a medir aquela área do ponto de interrogação e, no caso do exemplo que dei, temos que responder a questões para além da simples realização, por exemplo, de iniciativas de formação, temos que perceber se, de facto, elas deram origem a impactos, por exemplo, ao nível da empregabilidade, qual é que foi a qualificação dessa empregabilidade, se essa empregabilidade deu origem a melhores rendimentos e, portanto, um impacto financeiro também para aquelas pessoas e se todo esse processo, por exemplo, favoreceu a inclusão social em várias dimensões. E, portanto, é também um processo importante para compreendermos melhor se as nossas atividades e se de facto o conhecimento que temos dos públicos é válido ou se necessitam de ser revistos.
Outros dos contributos que foram apresentados pelos participantes andavam à volta de algumas respostas para esta questão, do porquê medir o impacto social. Eu optei por agrupar em 3 grupos alguns dos contributos, sendo que o primeiro é de facto que a avaliação de impacto é instrumental para a própria agregação de financiamento. Sabemos da experiência, pelo menos no domínio do empreendedorismo social, que os projetos que já possuem alguns indicadores de concretização de impacto, ainda que preliminar, são mais bem-sucedidos na agregação de financiamento e, naturalmente, é sempre uma obrigação prestar contas aos financiadores, públicos ou privados, nomeadamente se os resultados foram alcançados e se o investimento foi bem emprego. Um segundo conjunto de razões para as quais medir o impacto é, de facto, medir a eficácia, a eficiência e a melhoria da solução. E, portanto, ainda que o exercício de validação e de prestação de contas seja muito importante, é igualmente importante validar os pressupostos, validar a eficácia, a eficiência dos resultados intermédios, anteciparmos se o futuro, se os impactos futuros vão ser efetivamente realizados e, portanto, às vezes voltar atrás e redesenhar o projeto ou melhorar o projeto para que o impacto seja mais bem sucedido. E, em terceiro e último lugar, naturalmente o impacto pode e deve servir também para influenciar políticas públicas. Naturalmente que a fundamentação de políticas públicas, quando é baseada em resultados medidos, é mais consistente, é mais fácil para um decisor, por exemplo, basear uma nova iniciativa legislativa ou o lançamento de um próprio programa de financiamento, já tiverem sido demonstrados, ainda que preliminarmente, os resultados e o impacto de uma determinada iniciativa. Ao nível da comunicação, de facto, a avaliação de impacto é também uma peça de comunicação muito forte, mas, como foi mencionado por alguns dos intervenientes, é importante que as avaliações se traduzam em conclusões simples e facilmente comunicáveis. Por fim, para a replicação de soluções, como já é óbvio, a avaliação de impacto permite fundamentar não só a necessidade, mas a oportunidade dessa replicação. Agrupei também outro conjunto de contributos que respondem um pouco a como medir, portanto, questões mais operacionais, de como é que vamos fazer isto, como é que começamos a fazer. Eu começarei aqui por alguns contributos mais gerais e a linha do que mencionei anteriormente foi muito destacada a importância de se ter informação, quer a nível micro, quer a nível macro, antes de se começarem a desenvolver as iniciativas, sejam de inovação social em todas as suas várias áreas, seja especificamente na inclusão digital. E temos hoje já, de facto, algumas informações macro disponibilizadas pelo INE, relativamente ao uso das tecnologias e da internet. Conseguimos já perceber alguns dos públicos, quais é que serão os públicos e onde é que se localizam, que estão excluídos digitalmente, mas esta informação tem que ser complementada com alguma investigação de nível mais micro, que nos permita perceber as características específicas de cada grupo-alvo e, naturalmente, que intervenções, que atividades e que resultados, em função dessas atividades, é que devem ser gerados. Outros contributos andaram à volta da questão do orçamento para a avaliação. Isto é um tema que também quis mencionar, porque muitas vezes a avaliação, não sendo valorizada especificamente pelas entidades que estão a financiar o projeto, acaba por não haver, de facto, orçamento disponível para que ela seja feita ou para que ela seja feita na profundidade que deve ser efetuada e, portanto, há aqui também uma questão cultural que tem que ser trabalhada e há aqui uma tónica na questão de a avaliação serve também para provar que o dinheiro foi bem aplicado e, portanto, tentar sensibilizar os financiadores através de argumentários desse género. Outros contributos andaram à volta, por um lado, da necessidade de rigor e independência das avaliações e, por outro, e um pouco no seguimento do que mencionava, na necessidade de alguma agilidade, ou seja, ciclos rápidos de experimentação das soluções e de avaliação e melhorias iterativas. E, de facto, esses contributos podem parecer algo contrários, mas no momento de estar a preparar esta apresentação, recordei-me deste modelo que é baseado, este framework de níveis de maturidade da avaliação de impacto, foi desenvolvido inicialmente por volta de 2012, 2013 pela Nesta e que já teve uma versão atualizada feita pela professora Catherine Klein da Faculdade de Wharton e que eu costumo utilizar frequentemente quando estou a trabalhar com projetos, principalmente em projetos em fase inicial, no fundo para lhes mostrar qual é que pode ser um possível caminho para a implementação de modelos de avaliação de impacto. E, portanto,
Podemos estar a falar de avaliação de impacto simplesmente baseada em teoria da mudança, aqueles pressupostos todos, alguma base em alguma literatura, em alguns projetos já bem-sucedidos, mas de facto o nosso objetivo é ir caminhando por aquela escada até de facto níveis de maturidade mais avançada. Mas uma questão de criação de cultura e uma questão de tentar mudar o paradigma, eu acho, isto é uma reflexão muito pessoal, acho que é mais fácil tentarmos começar do 1 e ir subindo do que estarmos sempre a falar da avaliação de impacto como algo que tem que ser naturalmente efetuado por grupos de controle, de maneira independente, produzir grandes estudos. Isso é de facto muito importante e deve ser o objetivo, mas muitas vezes as organizações e os projetos não estão suficientemente maturos para lá chegar. Outro contributo relativamente aos tipos de avaliação que foram feitas e que também estão presentes neste modelo da professora Klein, é de facto as análises de benefício-custo. Existem já algumas entidades a nível nacional que já são especializadas em análises deste género, nomeadamente no SROI, no Social Return on Investment, que muito sumariamente é uma relação entre o benefício social gerado pelo projeto quantificado em euros, e já irei a esta questão da quantificação, e o valor dos investimentos necessários. Portanto, são avaliações que produzem indicadores de muito simples entendimento, e dando um exemplo, por exemplo, dizer que um projeto tem um SROI de 3, quer muito simplesmente dizer, por cada euro investido, existe um benefício social quantificado de 3 euros. A principal dificuldade e a principal crítica que é feita a este modelo, e isso também foi um dos temas que abordámos em Beja, resulta efetivamente no cálculo, na monitorização do valor dos benefícios sociais. De facto, há uns mais simples, por exemplo, tudo o que tem a ver à volta da empregabilidade é de fácil mensuração, nós conseguimos saber quais é que são os rendimentos que são acrescidos, por exemplo, quando alguém arranja emprego em função de ter recebido determinados tipos de competências, incluindo digitais. Outros são mais intangíveis e já é mais discutível os pressupostos que levam a eles. E, portanto, este não deixa de ser, contudo, um modelo interessante e ele é implementado em alguns processos até de aceleração e de incubação de projetos, porque obriga-nos a passar por aquela teoria da mudança que eu mencionei há pouco, obriga-nos a calcular alguns custos, a fazer previsões, a fazer pressupostos, de facto, de relação entre as atividades, os resultados e o impacto, e, portanto, em termos de caminho metodológico, é muito interessante. Outra questão que eu queria mencionar e que vou passar muito rapidamente é que o SROI necessita, por vezes, de alguma informação de valores de investimento público, e eu gostaria de destacar aqui uma iniciativa conjunta da Fundação Carlos Gulbenkian e da Portugal Inovação Social, que tenta criar algum repositório de informação que permita alguma avaliação de impacto mais financeiro de projetos de inovação social. Esta plataforma é uma OneVela, já está disponível online. Neste momento tem apenas informação em 5 áreas de política pública: proteção social, educação, saúde, emprego e formação profissional e justiça. E, por exemplo, isto é um exemplo do indicador, isto é informação que está disponibilizada noutros estudos, mas que aqui é centralizada com o objetivo de ser instrumental para, por exemplo, neste caso deste indicador concreto, que é o custo médio de um aluno do ensino básico ou secundário, por exemplo, dar informação a um projeto que, por exemplo, queira trabalhar na prevenção do insucesso escolar. Portanto, já sabemos qual é que é um custo, ou pelo menos qual é que é a dimensão de impacto mais imediata do custo do insucesso escolar, que é a repetição deste custo, e, portanto, os projetos que trabalhem na área da prevenção do insucesso escolar têm já aqui um referencial financeiro para fazerem a sua análise custo-benefício. Agora, sabemos, de facto, que existem outros impactos relacionados com o insucesso escolar, nomeadamente a autoestima, o condicionamento de saídas profissionais e, portanto, claro que temos que juntar aqui outras camadas, digamos, da cebola, que é a avaliação de impacto. E, portanto, seria até desejável, e eu até já fiz esse desafio ao Filipe Almeida, por Presidente da Portugal Inovação Social, juntar aqui a dimensão da inclusão digital, também para que ela seja instrumental para a medição de impacto do Encode eixo 1. Por fim, houve um contributo em particular da representante da Portugal Inovação Social, que nos apresentou um modelo que visa medir a nível do programa, ou seja, criar um framework que possa ser aplicado a projetos de natureza muito diferente. No caso da Portugal Inovação Social,
eles trabalham em muitas áreas temáticas e, portanto, existe a dificuldade de aplicar, por exemplo, modelos como o SROI e outros a uma quantidade muito diversificada de projetos. Portanto, eles desenvolveram um modelo que consideramos, eu particularmente considerei que podia ser uma inspiração, ainda que parcial, para a medição de impacto da inclusão digital, que tem 5 dimensões que mencionarei muito brevemente. A primeira dimensão é o impacto humano dos projetos, portanto, uma avaliação muito simples se de facto aquele projeto mudou de facto o problema social que se verificava e, portanto, pondera não só a gravidade percepcionada do problema como a mudança percepcionada, e esta avaliação de facto não dispensa, esqueci de mencionar isso anteriormente, não dispensa que os projetos continuem a avaliar em maior profundidade e em maior detalhe os seus impactos. Isto é apenas um framework para permitir a comparabilidade entre projetos de natureza muito diversificada. A segunda dimensão é a eficiência na utilização dos recursos, perceber se de facto os recursos alocados ao projeto são adequados aos objetivos que eram propostos. A terceira dimensão é a replicabilidade em contextos semelhantes, e pegava um bocadinho no que a Sofia mencionava há pouco, depois a questão de transferir boas iniciativas para outros territórios nem sempre é literal, nem sempre é fácil, e portanto é uma dimensão também muito interessante de medir, principalmente na fase experimental ou de piloto dos projetos. Isto inclui subdimensões como o envolvimento dos stakeholders, a dependência da equipa que implementou, por exemplo, o piloto, e se os recursos necessários, de facto, para a implementação do projeto estão facilmente disponíveis. A quarta dimensão é a influência em políticas públicas, principalmente numa iniciativa como a Portugal Inovação Social, mas acredito que também na questão da inclusão digital. É muito importante perceber se aqueles projetos têm níveis de alinhamento com as prioridades de política pública, ou seja, tentar aferir até que ponto os responsáveis da política pública já identificaram aquele projeto e podem-no considerar uma boa oportunidade para replicação. E, por fim, um subcritério dentro deste é a capacidade de integração das políticas públicas, que está mais relacionada com a possibilidade daquela resposta ou daquela solução até ser integrada numa entidade pública ou ser, eventualmente, até protocolada no caso de ser implementada por uma entidade de economia social. Por fim, a questão da sustentabilidade financeira, ou seja, a questão do grau de dependência da intervenção ou daquele projeto de financiamento externo. Não que todas as respostas sociais tenham que ser sustentáveis financeiramente, algumas têm que continuar a ser financiadas pela sua natureza, mas naturalmente os projetos que têm um grau de sustentabilidade ou de independência financeira maior têm maiores probabilidades de sucesso e de escalar. Portanto, em resumo, e eu acelerei muito esta apresentação para ganharmos algum tempo, foram estes os contributos dos participantes, ao qual eu introduzi, ou tentei introduzir aqui um fio condutor. Eu gostaria de terminar aqui com uma citação que gosto particularmente do Michael Quinn Patton, que é um investigador, que é uma referência no domínio da avaliação, e traduzindo, portanto, ajudar as pessoas a pensar de maneira avaliativa pode ter resultados mais duradouros que os próprios resultados do processo de avaliação, ou seja, e não retirando a importância, de facto, das conclusões da avaliação, o processo de aprendizagem que se desenvolve quando se estuda, define, implementa e analisa os resultados da avaliação de impacto é igualmente importante. E é igualmente importante neste processo em que temos que transformar um bocadinho a cultura e o status quo, como costumo dizer agora, da avaliação. Contribuir para estimular uma cultura de experimentação, uma cultura de melhoria das soluções, uma cultura de avaliação e uma cultura de prestação de contas. Esperemos que sejam cada vez mais práticas correntes. Muito obrigado pela vossa atenção. Bem, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer esta oportunidade de estar aqui e de apresentar um projeto europeu que está a ser liderado pela Universidade do Porto e que, de alguma forma, pretende dar resposta a esta questão das competências digitais. Aqui, neste caso, o nosso projeto focado na população mais idosa, numa população sénior. Este projeto, designado por ICT Skills for All, é um projeto europeu financiado pelo programa Erasmus+. E começaria por dizer que, de facto, o mundo, de uma forma geral, está face a uma grande transformação demográfica. E, sobretudo,
de vida à esperança de vida, que está continuamente a aumentar, e a uma diminuição da taxa de natalidade. Obviamente que isto é uma preocupação a nível mundial, mas é uma preocupação que se acentua muito mais a nível europeu. E, de facto, como podem ver aqui, em 2080, é previsível que o número de indivíduos com mais de 85 anos triplique. E, obviamente, é uma preocupação a nível europeu, e Portugal tem um dos índices de envelhecimento maiores da Europa. E, de facto, neste momento, 23% da população portuguesa já tem mais de 65 anos, e é previsível que isto continue a aumentar, sobretudo porque, devido aos diferentes cenários, ou independentemente do cenário, a esperança de vida irá continuar a aumentar e a taxa de nascimentos em Portugal a diminuir. E de facto, quer dizer, o aumento da esperança de vida é uma coisa que nos agrada a todos, não é? Todos nós temos a expectativa de viver mais. Mas esta questão da longevidade tem um custo. Este aumento da longevidade tem um custo que, no nosso caso, é o aumento das doenças crónicas. E, de facto, este aumento do número de doenças crónicas põe-nos desafios importantes, nomeadamente pela falta de profissionais de saúde para tomar conta desta nova população, põe-nos desafios financeiros também muito importantes e, obviamente, põe-se a questão do aumento das iniquidades em saúde. Esta questão do envelhecimento da população, obviamente, é um desafio, mas, obviamente, temos que olhar para este desafio como uma oportunidade. O grande desafio aqui é, sobretudo, relacionado com o número crescente de pessoas dependentes, e aqui põe-nos como oportunidade o empoderamento desta população, para que tenham de forma, este empoderamento, obviamente, focado naquilo que é a prevenção e a promoção de um envelhecimento cada vez mais ativo e saudável. Os custos com os cuidados, não podemos fugir a isto. Os custos com cuidados de saúde e dos cuidados sociais irão aumentar de forma muito significativa. Daí a questão do desenvolvimento de novos modelos de cuidados, baseados em cuidados cada vez mais em casa, cuidados integrados e modelos que tenham maiores ganhos de eficácia. E, obviamente, os recursos humanos, que põe-nos também, em termos de oportunidade, a possibilidade do desenvolvimento por parte das empresas de novas soluções e serviços, produtos ou serviços, para tomar ou por ajudar a esta falta de recursos humanos. Muitas destas soluções que estão a ser desenvolvidas são soluções com base digital. Muitos dos modelos de cuidados neste momento são baseados naquilo que é digital, health, health. Estamos, e mesmo em termos de empoderamento. Por isso, põe-se a questão relativamente à nossa população mais idosa, relativamente às suas competências digitais. Aqui, dados de 2015, e usando esta base de dados SHARE, que é uma base de dados europeia, nós podemos ver que apenas 1/3 da população europeia tem boas competências digitais. E se nós pensarmos, se olharmos aqui para Portugal, verificamos que Portugal, apenas 10 a 20% da nossa população tem, de facto, boas competências digitais. Aqui, mesmo baixas, competências digitais baixas, aqui só 30 a 40% da nossa população, da população portuguesa, tem competências digitais baixas, o que faz com que, em termos globais, 1/3 da população europeia não tenha qualquer tipo de competência digital. E como vocês podem ver aqui, Portugal, este é um problema particularmente importante para Portugal, porque cerca de 50 a 60% da nossa população portuguesa não tem qualquer tipo de competência digital. Para tentar dar resposta a esta problemática, ou esta questão, e
uma vez que nós temos uma população envelhecida que cada vez mais está excluída do ponto de vista tecnológico, ou pelo menos esta população sente-se cada vez mais excluída do ponto de vista tecnológico, nós, obviamente, esta ausência de competências digitais está associada nesta população mais idosa a isolamento social, como é óbvio, uma segregação face ao acesso à informação e aos serviços, a perda de autonomia e um aumento daquilo que é a adaptação às questões relacionadas com a sociedade mais atual. Por isso, nós desenvolvemos este projeto europeu, no sentido de tentarmos aumentar a qualidade de vida desta população, através de um estilo de vida mais ativo, aumentarmos assim a liberdade de escolha e a liberdade de tomar decisões e também a questão de que esta população se possa permanecer, esta população mais envelhecida, possa permanecer no mercado de trabalho por mais tempo. Obviamente, com um programa educacional para a população mais idosa também vai ter efeitos na saúde mental, porque o processo de aprendizagem vai ser bom do ponto de vista cognitivo e, obviamente, vai aumentar a participação na sociedade, a independência e a autonomia. Gosto sempre de chamar a atenção para esta questão, é que aumentar as competências digitais desta população também é uma forma de aumentarmos a competitividade das nossas empresas e reforçarmos a economia. Isto porquê? Porque muitas das empresas, startups, médias e grandes empresas, que estão a desenvolver produtos e serviços específicos para esta população, estão a desenvolver estes produtos e muitos deles integram questões digitais. Isto é, se nós aumentarmos as competências digitais da nossa população, aumentamos o número de potenciais clientes, aumentando desta forma, ou pelo menos a probabilidade de sucesso destas empresas e, obviamente, terá também um impacto económico. Assim, nós propusemos este projeto, o ICT Skills for All, que é um projeto de 2 anos, financiado pela Comissão Europeia, e que estamos com 10 meses de implementação. Qual é que eram os objetivos deste projeto muito específico? Os objetivos deste projeto, em primeiro lugar, era fazer um levantamento de boas práticas a nível internacional e, aprendendo com essas boas práticas, tentar desenvolver cursos ou módulos que aumentem, de facto, estas competências digitais, pensando a nível europeu. Testar algumas metodologias e a sua eficácia naquilo que é pretendido, que é o aumento das skills digitais ou das competências digitais. Obviamente, partilhar os conhecimentos que vamos pensamos nós adquirir ao longo deste projeto e, obviamente, contribuir também para as políticas, quer europeias, quer nacionais. Por isso, este projeto, cujo foco é uma população com 55 anos ou mais, esse é o nosso público-alvo, e tem 2 principais componentes este programa educacional. Uma componente online, eu já vou especificar um bocadinho qual é que é o nosso público dessa componente educacional online, e também uma componente presencial. Okay? Esta componente presencial irá ser desenvolvida ou melhor, vamos desenvolver 2 tipos de programa. Programas intergeracionais e um programa mais por pares, peer-to-peer, e tentar ver qual, de facto, será a melhor opção em termos
de aprendizagem e de aquisição destas competências digitais por esta população. De facto, como vos disse, nós temos aqui estas percentagens não estão corretas, só reparei agora, há uma repetição aqui, mas basicamente eu diria de uma forma global que 1/3 da população europeia não tem competências digitais, 1/3 tem baixa e 1/3 não tem mesmo competências digitais. Há aqui uma diferençazinha em termos de números. Mas, basicamente, o nosso programa educacional pretende, através de cursos presenciais, formação presencial, fazer com que os cidadãos que não têm qualquer tipo de skill digital, de competência digital, passe a ter alguma. E depois temos aqui uma formação online, que vai estar disponível a toda a gente, que possa permitir aos indivíduos que têm baixas competências digitais passarem aqui para terem ou aumentar as suas competências digitais. Esta é a ideia do projeto. Para desenvolver o projeto, é uma parceria com 5 países, Portugal e a Universidade do Porto. Estamos a liderar o consórcio. Temos uma empresa social aqui do Reino Unido. Temos uma associação de idosos da Letónia, uma associação intergeracional dedicada às questões intergeracionais da Polónia e depois temos aqui uma associação europeia, que também está no consórcio, que é uma associação dedicada a influenciar as políticas europeias nesta questão da área digital. Todos os conteúdos deste programa educacional serão libertados, serão disponibilizados em inglês, português, polaco e letão. Em que fase é que estamos neste momento? Neste momento, já temos o site do projeto, onde vocês podem ir lá já ver alguns pormenores do projeto. E estamos, neste momento, em processo de criação da plataforma educacional. A plataforma está sendo desenvolvida num processo de cocriação e em que também estão a ser feitos testes de usabilidade. Aqui já é o nosso protótipo da plataforma educativa e em que nós, basicamente, neste momento, estamos a trabalhar com a nossa população-alvo, no sentido de perceber quais são as suas preferências, nomeadamente estamos a ver se preferem um fundo mais claro, um fundo mais escuro. Por acaso, na generalidade, já concluímos que este fundo escuro com letras brancas parece ser o que esta população prefere. Estamos a ver se preferem aqui os submenus em horizontal ou vertical. Parece que esta é a opção que eles preferem. E como é que se faz, como é que se vamos nos movimentar nos menus secundários. Bom, isto é, no fundo, aquilo que estamos neste momento a trabalhar neste projeto. Em princípio, esta plataforma educacional será lançada em setembro. Obviamente, ainda não com os cursos ou com os módulos todos de formação já terminados, porque ainda temos mais um ano para aumentar os seus conteúdos, mas eu espero que no final em 2020, mas já esta plataforma esteja lançada a nível europeu, porque também esta plataforma não vai ser só o site, mas a plataforma vai ser desenvolvida em inglês, português, polaco e letão. Para finalizar, gostava só de chamar a atenção para o seguinte, é que nós estamos sempre, quando falamos em digital, estamos sempre a pensar naquilo que é os computadores, os tablets e tudo isso. E eu acho que o desafio é ainda maior,
Porque mesmo para nós, e incluo-me nessa população que tem skills ou tem competências, computador, smartphones, o futuro e esta nova, a quarta revolução digital põe-nos algumas questões. Mesmo nós, ou que somos considerados digitalmente competentes, às tantas vamos precisar também de formação no futuro, porque nós neste momento começamos a ouvir falar em Big Data, robôs, internet das coisas, tudo isto, inteligência artificial, quer dizer, isto no futuro, para aumentarmos a inclusão, mesmo dos que atualmente são digitalmente competentes, acho que vamos ter que continuar este esforço para além de 2030. Obrigado. Good afternoon. It's lovely to be here in Lisbon. I'm going to be doing this presentation in English, but I've got lots of slides and lots of pictures and lots of numbers, so hopefully you'll enjoy that. So I'm Helen Milner. I'm the Group Chief Executive of Good Things Foundation. I think we're the world's largest digital inclusion charity, but please tell me if you know of another one. Our vision is a world where everyone can benefit from digital, and we try and deliver at the individual person level, but also to do that at scale. And so far, since 2010, we've helped over 2.9 million people. So in fact, I looked this up yesterday. So far, we've helped 2,921,968 people since 2010 to cross the digital divide. In the UK, there are 11.9 million people who lack essential digital skills. We're really lucky in the UK that we've actually got an agreed framework for what are the essential digital skills. So that means that from a measurement point of view, but also from a curriculum point of view, we have a common standard. And 48% of the people who have never used the internet are under the age of 60. I put that there because actually probably a bit like the previous presentation is people assume that people who haven't used the internet are older, and working age adults in the lowest socioeconomic groups are 3 times more likely to be non-users. I now think that if you're digitally excluded, you're also socially excluded. But the important thing is that 90% of people in the UK who are digitally excluded are also socially excluded. So that means they have low income, they're living in poverty, they may be living with a disability, that they've got poor educational attainment, they live in social housing, or that they're homeless. So if we break down that 11.9 million people, they fall roughly into 2 groups, and the clever people here will work out they don't add up to 11.9. So what you've got is the people who have never used the internet, the 4.1 million, and then the 7.4 million people who are limited users. The tiny number in the middle is what we call proxy users. So they actually say that they're using the internet, but they don't do it themselves. We've done a lot of research about the people who aren't on the internet in the UK, and this is taking the 4.1 million of non-users and breaking them down into their motivational groups. And what we found is that by far the biggest area is 3.88 million say that the internet is not for me. They just say, people like me don't do it, I'm too old, I'm too scared. So we then broke that down further to see if it was around cost, but actually what we found it was mostly about trust. People didn't trust the internet, and they didn't trust that they would have a positive experience. The media is very negative about the internet, and so actually we think that we need to do more work raising the awareness of the positivity around the internet. I wanted to talk about limited users because I know you've got this goal to get 90% of your population as internet users by 2030. But actually what you'll find is, okay, there's a slide there that says 7.4 million people are limited users. What you'll find is that actually it's not just about using the internet, it's what you do with it. And again, these groups are likely to be younger than the people who had never used the internet. Every year we publish a digital nation. This is a beautiful picture of the digital nation. So that's the digitally excluded population in the UK. What you have over here on the left-hand side are the non-users. In the middle, you have those limited users, and then the other side, you have the benefits. And the bridges crossing that digital divide are the outcomes that we gain through the work that we do at Good Things Foundation.
What you'll see over here are the people who are older, poorer, have low educational attainment, are the ones that the most likely both to be complete non-users and limited users, and the slight difference would be that the people in the middle are actually slightly younger. So we think that's a more worrying population because actually there's often a less incentive for them because they believe that they're actually using the internet. So now we'll go on to talk about how we do what we do and how do we do it at the scale that we do it. So very simply broken down, it's local plus digital at scale. So we work with organizations and people in the heart of communities. So we work in over 5,000 communities in the UK. And what we do is we work with those organizations to help build their capacity to embed digital into the work that they do to improve their social impact. I'm just going to keep going. I can talk you through it. So this slide is a beautiful slide because it has lots of different pictures of lots of lovely different kinds of organizations. And so I call the network that we work with a big club with a shared vision because they're all independent of us. We don't pay them. We all work together with a common aim. There's some buses, some public housing associations, there's lots and lots of community organizations, there's factories, there's libraries, there's cafes, and we even have a fish and chip shop. Is someone going to go try and put the slides on? Don't know, it's broken down. Anyway, the slides will be shared with you afterwards. So that's a big club with the shared vision. And then we work not only in the UK, so with over 5,000 partners in the UK, but also with over 2,400 partners all across Australia, and we've been there for less than 2 years. And then in Kenya, we're working with 61 library partners. So that's the local part of the model. And so the next part of the model is about digital. So we blend digital with community. We have everything that we do, we have customer-facing, people-facing online learning platforms. Our biggest one is Learn My Way, but we also have them for our work around English language and around health. The important thing, though, is we don't just have websites, they're actually learning platforms. So we let the digital do all of the heavy lifting. So that means the data that we can get from it, we can then use for management information. And it also means that we use things like a CRM, a customer relationship management tool, and then we use webinars to talk to all of our network partners all over the different places, and Facebook groups and WhatsApp groups. It's really important to think that, to make sure that the way in which you grow your network and the way that which you engage and communicate and build that relationship is through using digital tools as well. So Learn My Way is our main online learning platform. The network and the learning platform form the absolute fundamentals of what we do. And as we're a charity, this isn't about a project. So Learn My Way is an online learning platform that we create with co-creation. We work with people in communities to make sure that it's as simple as it can be, with a very low reading age and a... I'm just saying if anyone's coming towards me, sorry. So it's got a reading age of 8, because although we're working with adults, we also know that a lot of the adults that we work with have a very low education, and therefore their reading of English isn't so good. So it covers the basics around how to use the internet, how to use a computer, but also things around, for example, looking for work, keeping yourself healthy, and managing your money. But the blend of digital and community isn't just about locations, it's not just about having venues, it's also about the people. So this is a face-to-face interaction with online learning tools, so with staff and volunteers. And a lot of the staff and volunteers who work in the network have previously themselves been digitally excluded recently. So they're the very people who have been helped, who then go on to want to help others. Because becoming digitally included is such a transformative experience. The people we support are, about half of them are aged around, below the age of 50, about a third are unemployed,
Almost half have the very basic level of education or no qualifications whatsoever. About 2/3 receive some kind of welfare benefit, and 37% are registered disabled. So again, if you remember the map of who's excluded, it very much fits onto who we help. So, are you going to fix these slides? I've got a nice picture. So imagine this. So this is actually some research that Professor Ellen Helsford, oh, brilliant, good. The other ones were nice too. Have a look at them when they come out. This is with some research that Professor Ellen Helsford did. She works at the London School of Economics, and she did it with other colleagues in Oxford and Twente. So this is actually about that it's not enough to help people get the digital skills they need to use technology. It's about what they do with it and then what the outcomes are that matter. And the reason I say that and I spell that out is because in the UK we have this essential digital skills framework. Often it becomes about teaching the skills. So it's about how many people have gone to a class. It's not about how many people have a better life as a result. So for example, your skill is I can upload an attachment in email, then you use that to attach a CV or a resume to help you apply for jobs, but then you get a job, you have more money, you're more confident, you're more connected to society. So for Good Things Foundation, we've developed our digital social inclusion model. So taking somebody who presents to us or that we reach in the community, often at a point of crisis, a divorce, they've been made redundant, a spouse has died, but we look at their holistic needs. So it's not just, I don't have a job, therefore I need to learn how to use email. It's actually, I don't have a job, and actually I don't have much money, and actually my spouse has died, and he used to do all of the banking. Always in the heart of their local community. And then we support them with digital literacy, so they're able, but then they're also active, but they're also equal in society, so they feel like they're equal in a digital society, leading to better lives. And our theory of change does this. This is developed in communities, with communities, not in an ivory tower. And the thing I like about this theory of change is people drop off, yes? That it's not as simple as my previous slide where you start here and you end up here with a better life. Actually, that doesn't happen for everybody all of the time. So in practice, what does this mean? So the Future Digital Inclusion Programme is the biggest programme that we run. So that's funded through the UK's Department for Education. We've supported 1 million people over 5 years. They're unemployed people, low-skilled, people with disabilities, not older people. The model is, as I've been explaining, the essential digital skills delivered through the community organisations and the impact around confident skills jobs. I also wanted to point out this programme, Widening Digital Participation, that we work with the NHS. So this is revolutionary in the way that we're working with people in communities around their digital skills, but we're also partnering with the health service and with health practitioners, with doctors, with hospitals, with paramedics, and doing hyper-local work. So we call these digital health hubs, very similar to, they're the same community organizations, but with that bonding with the health service. In Kenya, we've been working for a couple of years. We helped more than 1,000 people in the first year. Again, the same model, using Learn My Way in community settings, in this case, libraries. And Be Connected in Australia is funded through the federal government. This is specifically for older people, aged 50 plus, and helping more than 160,000 people so far. But we work with lots of other partners, large companies as well as governments. Google, for example, we're working with people at work. So this is the basic digital skills that people need for work in the workplace. And JP Morgan, we're doing work around digital inclusion, financial capability, and also supporting micro businesses to improve their digital skills and improve their work. So we measure and evaluate everything that we do. We have a research department, so that is either data-led from Learn My Way, but also other platforms that we have. Design-led, working with service design, workshops, surveys, interviews. We mainly focus on the individual, but because we're developing a networked model and implementing a networked model, we also have a look at the impact on community and on society. So some of our stats,
90% of the people we help then progress on to further learning. Interestingly, that's not usually further technology learning. It's often basic English literacy and numeracy. 59% progress to employment-related activities, including getting a job, but that could also mean searching for a job, and 70% are more confident to use the internet. 71% go on to use public services online, 49% are more able to manage finances online, and 66% are more confident using online tools to manage their health. Also, you're talking before about social return on investment. We do return on investment evaluation. And for the first 1 million people that we helped from that 3 million, over 84,000 of them actually went on to get a job. They moved from unemployment to employment. This was not an employment activity. This was a digital inclusion activity. But because a lot of people who are digitally excluded are also lacking work, and getting digital skills helps them to get work. And that helped, that was just that one thing of those people getting into work saved the government £678 million for a cost of about £15 per person. So our digital inclusion model, local plus digital at scale, is transferable. And I can stand here and say that because we've done that in Australia. We set up our office at the beginning of August 2 years ago, and in that time we've recruited a network. We're working all over Australia in the most remotest parts. We're engaging those network partners, and through an online learning platform, we're delivering the learning that people need. But I'm always very ambitious. There are 3.8 billion people who are still digitally excluded globally. That means they've never used the internet. So I think we should not just aim for 90%. I think we should aim for 100% a digitally included world. Thank you very much. Bom, antes de dar a palavra à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e para a Igualdade, queria aqui só fazer um apanhado muito final daquilo que foi dito aqui. Por um lado, fartei-me tirar notas, apontamentos, portanto espero podermos usar estes ensinamentos também agora nas comunidades criativas para a inclusão digital e no eixo 1. Por um lado, na primeira intervenção, a questão de que há coisas que se devem medir. Há metodologias, há diferentes técnicas, mas sobretudo há aqui uma cultura de avaliação que é necessário implementar, e isto foi uma das questões também centrais para nós. Depois, com o segundo colega da Universidade do Porto, temos aqui também o contributo das instituições de ensino superior e desta responsabilidade para pensar também sobre estas questões, e esperamos também que haja aqui uma parceria com o INCODE 2030. Depois aqui o contributo também da colega do Reino Unido, Ellen Milner, sobre esta necessidade de conhecermos muito bem a realidade para podermos desenhar projetos, conhecer muito bem de onde se parte, o que é que as pessoas sabem, efetivamente o que é que sabem fazer e não apenas a percepção que elas têm sobre o que fazem. Também aqui esta ideia de que uma intervenção a este nível não pode ser uma intervenção pobre só porque estamos com população mais vulnerável. Como foi aqui referido algumas vezes, muitas vezes o digital é apenas um pretexto para outras coisas, para outras formas da inclusão. E foi nesse sentido que também estendemos o convite à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade para estar aqui e, a partir desta perspectiva da inclusão, também poder fazer o encerramento e as conclusões desta sessão. Obrigada. Bem, boa tarde a todas e a todos. Vou precisar um bocadinho de ciência para descongelar. Mas é um prazer enorme para mim estar aqui, especialmente neste painel que nos questiona sobre os limites do avanço acelerado para a inovação que fazemos enquanto sociedade, mas o pensarmos a cada momento que não podemos continuar a deixar pessoas para trás e que estes desafios tecnológicos e da ciência devem estar acompanhados precisamente desta reflexão para uma ciência mais cidadã e para tecnologias também que possam realmente reverter em benefício para todos e para todas. E, portanto, quero agradecer imenso, cumprimentar meu caro colega, Secretário de Estado, e agradecer também a organização deste encontro, deste grande evento de ciência que traz todas as áreas das ciências a esta reflexão conjunta. Cumprimentar a professora Sofia Marques da Silva, não só pelo convite, mas também por ser coordenadora deste eixo, fundamental no programa mais amplo INCODE 2030,
e os meus colegas de mesa, Ellen Milner e o fantástico trabalho que desenvolve, Elísio Costa, um projeto interessante que vou acompanhar, como já lhe referi, arquiteto João Farinha, uma grande experiência e liderança neste trabalho de inovação social em Portugal e que agora continua, portanto, sempre a apresentar resultados também daquilo que é a reflexão de quem vai desenvolver no terreno os projetos neste programa também inovador ele mesmo e que tem sido um grande desafio. E como estava a referir, estes momentos são fundamentais, estes processos de reflexão sobre a dimensão social da inovação, do desenvolvimento tecnológico, dos impactos da ciência na nossa vida e na nossa sociedade. E para mais com os números que aqui vimos, mais de 50% da nossa população não tem competências digitais e, na verdade, todos e todas nós pensamos muito em soluções digitais para facilitar a literacia, para facilitar o acesso a um conjunto de direitos. E eu própria, enquanto Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, muitas vezes as soluções que pensamos, até por uma questão de conseguirmos chegar de forma mais ampla a grupos vastos de população, pensamos nestas soluções mais tecnológicas e, portanto, é preciso aqui acompanhar e perceber não só o acesso, mas, como dizia a Ellen, para que é que as pessoas usam, de facto, o digital e como é que o podem potenciar ou não nas suas vidas. Isto porque hoje é realmente novamente o tempo, se é que alguma vez deixou de ser, de questionarmos o tal determinismo tecnológico. A tecnologia só fará, penso eu, aquilo que quisermos, nós, sociedades, que faça. E, portanto, este tipo de reflexão e de projetos são fundamentais numa altura também onde conhecemos várias distopias que nos apresentam imagens de um futuro já presente, que se calhar é aquele que não queremos. E, portanto, muito importante este trabalho que questiona as assimetrias de poder e as assimetrias de recursos que caracterizam a sociedade. A sociedade é toda ela diversa. Nós não podemos pensar nunca num cidadão, numa cidadania neutra. Todas as pessoas são diferentes. A Sofia falou das questões da interseccionalidade e a forma como diversos grupos de indivíduos são atravessados por diversos eixos de desigualdade, porque possuem um conjunto de características que aí os coloca e as coloca de forma específica. A população idosa também não é neutra. Falamos de realidades e condições de vida e até potencial de utilização e de literacia digital completamente diferentes se nos referirmos, por exemplo, a homens ou a mulheres, se nos referirmos a mulheres idosas de uma determinada etnia, enfim, se nos referirmos a mulheres idosas ou homens idosos do interior do país, ou que vivam na Serra do Caramu, ou que vivam numa grande cidade, e, portanto, a trajetória e as condições das pessoas são muito, muito diversas, e por isso é que estes projetos, como diz a Sofia, talhados, são tão importantes para depois poderem ser escalados e integrados em termos de política pública, olhando a esta diversidade. E por isso, o programa InCode, apostando nesta dimensão das competências digitais, em vários eixos e várias linhas, é muito importante e, para mim, na minha perspectiva, este olhar particular à especificidade de grupos particularmente vulneráveis, sempre com esta consciência da diversidade do que é que são as pessoas e a forma como também este programa articula com os nossos instrumentos de política pública, por exemplo, a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, Portugal mais Igual, também alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a Agenda 2030, um grande compromisso internacional, onde um conjunto de dimensões são importantes. Este olhar interseccional das discriminações e desigualdades múltiplas é um eixo fundamental. Também a aposta na territorialização e num trabalho potenciando as redes existentes como estratégia para garantir a sustentabilidade dos projetos e a sua possibilidade de autonomia. E um aspecto fundamental para tudo isto e para aquilo que estiveram a referir, inclusivamente também a avaliação do impacto.
é que nós não conseguimos nunca avaliar impactos se não tivermos dados e se não nos preocuparmos desde o início dos projetos de estarmos munidas e munidos num conjunto de informação estatística relevante para percebermos qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada. E, portanto, isto representa também uma mudança de paradigma na forma como temos vindo a trabalhar e, por isso, estes projetos e a iniciativa da inovação social é também, sob esse ponto de vista, muito interessante e articulada com as nossas próprias ferramentas de política pública, nomeadamente esta estratégia, que tem 3 planos de ação, tem pela primeira vez indicadores de impacto e, portanto, não podemos mais desenhar planos nacionais e estratégias nacionais apenas com aquilo que são os grandes objetivos e medidas para os alcançar e sem ir além daquilo que são indicadores de resultado ou de realização. Temos de perceber impactos, exatamente para reajustar e também para legitimar socialmente o investimento que é feito nestas matérias. Nós colocamos nesta estratégia, que tem muito a ver com as assimetrias e desigualdades de género que caracterizam as sociedades e que também, quando pensamos nas tecnologias e desenvolvimento tecnológico e científico, há aqui enviesamento de género e desigualdades e assimetrias muito, muito fortes, mas temos duas óticas. Por um lado, o objetivo estratégico de promoção da igualdade entre mulheres e homens no desenvolvimento científico e tecnológico, porque sabemos, os indicadores aí são muito claros, o que é que tem vindo a acontecer, e, portanto, um enfoque até na promoção de competências digitais de raparigas e mulheres e a promoção e o incentivo à maior participação destas mesmas raparigas e mulheres nestas áreas da ciência e das tecnologias, que são as áreas do futuro ou do presente. Mas, por outro lado, também o objetivo de, naquilo que são as estratégias de capacitação, de desenvolvimento de grupos, especialmente de grupos mais vulneráveis, especialmente mulheres, colocarmos e usarmos os meios digitais e, portanto, o desenvolvimento de competências digitais também como uma via fundamental desta mesma capacitação, com projetos que vão desde a alfabetização, a capacitação digital, por exemplo, de mulheres idosas, de mulheres ciganas, como é o caso de um projeto que a Sofia tem acompanhado e apoiado. E, portanto, nós sabemos que as mulheres, hoje em dia, são a maioria das pessoas diplomadas, que chegam, inclusivamente, e apresentam títulos superiores ao nível dos mestrados, dos doutoramentos, com maior preponderância. São também a maior parte da população inscrita no ensino superior, mas continuamos a perceber e a assistir à segregação das mesmas relativamente, e dos homens, portanto, em áreas específicas. Continuam a estar muito menos representadas em áreas como as TIC e as engenharias, e isto é uma tendência que, ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, até porque estamos bem no indicador agregado das STEM, que junta a ciência, as matemáticas, as tecnologias e as engenharias, mas de facto nas tecnologias e nas engenharias estamos muito mal. Estamos mal nós, está mal a Europa, e portanto temos de fazer qualquer coisa para alterar este tipo de situação. Segundo a Eurostat, as TIC empregam cada vez mais pessoas em Portugal e houve uma evolução notável de 62 mil em 2004 para 104 mil em 2017, mas este aumento foi protagonizado essencialmente por homens. Verificamos que a proporção de mulheres entre especialistas das TIC, na verdade, se tem vindo a reduzir de 23,6% em 2004 para 14,4% em 2017. Ora, num domínio que sabemos que é dos que garante maior empregabilidade e onde, inclusivamente, o gap salarial de género é mais reduzido. Também aquilo que são as projeções não nos podem deixar ficar tranquilas, porque, segundo o EIGE, o Instituto Europeu de Género, as expectativas das adolescentes portuguesas relativamente a virem a desenvolver uma carreira nas TIC é assustadoramente baixa, não chega a 1%.
E, portanto, foi por isto que, com a consciência de que temos de ter aqui uma ação positiva e uma intervenção positiva, criámos realmente projetos, essencialmente um, que é o nosso mais emblemático, que possa questionar, chamar a atenção e mobilizar para esta necessária transformação, que é o Engenheiras por um Dia, que criámos, vai na sua segunda edição, criámos em parceria com o Instituto Superior Técnico e com 10 escolas até terceiro ciclo e secundário do nosso país, e que visa, basicamente, através de projetos e dinâmicas, exercícios práticos, porque sabemos que aquilo que afasta muitas vezes as pessoas da área das engenharias, por exemplo, das tecnologias, a não perceberem qual é o impacto e para que é que serve e o que é que se faz nestas áreas. Isto está estudado, vários estudos internacionais assim o indicam. Também a criação de redes de mentoria realizadas através quer de alunas, estudantes das universidades, que agora já são 11 nesta segunda edição, deslocam-se às escolas e fazem sessões, acompanham, portanto, também raparigas estudantes e, obviamente, diversificando também o contacto com o setor do emprego, nomeadamente pela entrada neste projeto de mais de 25 empresas do setor tecnológico que reconhecem este problema e estão muito interessadas e mobilizadas para este conjunto de dinâmicas. Começámos com 500 raparigas estudantes no nosso país o ano passado e este último ano já tivemos 3.000 estudantes envolvidas diretamente, sendo que o impacto é muito superior e o envolvimento de autarquias, empresas, mais universidades, mais escolas. Por outro lado, também a intervenção, e vi aqui no diapositivo, e através dos projetos e dos programas Escolhas, onde passou nesta 7ª geração, que, portanto, o programa Escolhas é um programa que se dirige à melhoria, no fundo, do desenvolvimento das competências e do potencial de inclusão social de jovens e crianças de meios e de contextos vulneráveis. Estamos precisamente nesta 7ª geração, temos neste momento 103 projetos e nesta 7ª geração a questão das intervenções para a inclusão digital passou a ser um requisito obrigatório do trabalho destes projetos, assim como uma forma de transversalizar estas matérias, estas competências necessárias naquilo que é o trabalho que promove a inclusão não só dos jovens, das crianças, mas também o trabalho com as suas famílias. Para além disto, a aposta nestas áreas que tutela e que são muito diversas, que têm a ver desde as questões da desigualdade de género até às questões relacionadas, obviamente, da violência contra as mulheres, da violência doméstica, até às questões da integração das pessoas migrantes e refugiadas ou a inclusão das pessoas ciganas, por exemplo. Temos usado precisamente as tecnologias para melhorar aquilo que é o conhecimento de direitos, o conhecimento do sistema, portanto, a literacia, a chamada literacia de direitos, como sabem, é fundamental para depois uma utilização mais cidadã desses mesmos direitos. E por isso mesmo lançámos e temos criado várias aplicações informáticas, por exemplo, que permitem uma georreferenciação e um acesso à informação sobre a rede de respostas, de mais de 200 respostas que temos a nível nacional na área, por exemplo, da violência doméstica, ou um trabalho muito direcionado à problemática da violência no namoro, essencialmente através das novas tecnologias, e temos vários projetos em parcerias com ONGs e universidades neste momento que recorrem precisamente também às novas tecnologias para chegarem de uma forma mais eficaz aos públicos jovens, além de termos incluído, por exemplo, na formação de docentes para a disciplina de Educação para a Cidadania, esta dimensão fundamental também da literacia digital, ou a atribuição, por exemplo, à nossa rede de casas-abrigo de tablets para poderem também aí assim trabalhar as competências digitais das mulheres que estão em casas-abrigo, associadas a um programa que é o da Escola Vai à Casa-Abrigo. Também no domínio da conciliação entre a vida profissional, pessoal
e familiar. Quisemos trazer esta reflexão sobre o impacto e a forma como as novas tecnologias e as competências digitais podem permitir o acesso a um conjunto de serviços e de informação que em muito reduzem o tempo gasto das pessoas e, portanto, melhorando o seu potencial de conciliação. É o caso de um programa e de um concurso que lançámos na semana passada, o Move Mais, que é um concurso, no fundo, para ideias inovadoras de mobilidade. Sabemos que as deslocações que fazemos diariamente são um dos grandes obstáculos, um dos grandes consumidores de tempo na nossa vida cotidiana, e aquilo que queremos aqui premiar, este é um projeto em parceria com o meu colega secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, é precisamente novas formas, usando também as tecnologias, mas de reforçar, por exemplo, as estratégias locais e de proximidade e solidárias de mobilidade, usando novas tecnologias também e plataformas eletrónicas para permitir esta redução e esta melhor gestão da vida de todos e de todas. E, por outro lado, nas áreas das migrações, as áreas das migrações e do acolhimento de pessoas refugiadas, como sabem, Portugal tem-se destacado na Europa e no mundo pela sua política de solidariedade ativa e de portas abertas no acolhimento de pessoas. Mas sabemos que o acesso à informação em diversas línguas, diversos idiomas, era um desafio e por isso também nas nossas plataformas, por exemplo, de tradução online, introduzimos o árabe e criámos plataformas de informação que permitem neste momento a qualquer pessoa no nosso país ter no seu telemóvel a georreferência de todos os serviços que existem na nossa rede nacional de apoio ao migrante, que aproveito por dizer que foi recentemente distinguida pelas Nações Unidas como o melhor serviço público. Portanto, os nossos Centros Nacionais de Apoio aos Migrantes no geral, e que têm 3 centros nacionais e já 100 centros locais, o último dos quais foi inaugurado na Universidade de Aveiro, que é a primeira que tem e que desenvolve um centro local de apoio aos migrantes, também pela componente da internacionalização que as universidades hoje em dia observam. Portanto, este é um caminho fundamental e fico muito contente e espero no futuro, para terminar, poder vir a articular de forma mais intensa o trabalho, poder vir a articular-se o trabalho da cidadania e da igualdade com estes projetos e estas iniciativas das comunidades criativas para a inclusão digital, porque de facto tudo temos a ganhar desta articulação mais estreita entre os nossos diversos projetos, digo nossos porque de facto partilhamos em termos de objetivos, ferramentas e até estratégias. E aqui destacando este projeto que conheci mais recentemente e que aposta na capacitação, por exemplo, de mulheres ciganas em Barcelos, e o incrível potencial que este projeto representa na transformação da vida daquelas pessoas, não só daquelas mulheres, mas das suas famílias, o digital como também permitindo o acesso a novos mundos e a novas representações daquilo que é a própria possibilidade de escapar a um ciclo de pobreza e de exclusão que obviamente também decorre das baixíssimas habilitações literárias destas pessoas, a segregação que vivem, quer a geográfica, quer obviamente aquela que tem a ver com a educação, com o acesso à saúde, com o acesso ao emprego. Portanto, há aqui um longo caminho que temos de fazer de mãos dadas e longa vida ao Encode, nesta componente sempre de não esquecer a dimensão da inclusão social, que tem de ser transversal a tudo e estar também ligado, obviamente, àquilo que é a inovação social. Portanto, muito obrigada e um resto de um bom dia de trabalho.